dia para todo mundo, tá começando a nossa grande jogada, pertinho da hora do almoço, 11h15, quando o relógio bate esse horário, a turma do esporte tá chegando depois da turminha diária. O melhor tempero para o seu almoço é aqui na tela da TV Diário, na sua rede social, no Facebook, no YouTube, que mais no site. Vai tá muito alto esse microfone aqui, o Soares não cuidou de mim hoje direito não, viu? tvdiario.tv.br e é por ali que a gente vai se comunicando, é por ali que a gente vai resenhando, nesses canais que a gente vai papeando sobre futebol. É bom demais conversar sobre futebol, né não? Nessa hora aí que depois você trabalhou, que você estudou, dá um descanso, dá uma pausa e aí liga no esporte, que nada mais leve do que a gente falar sobre futebol, coisas boas do futebol. Embora, às vezes o futebol faça umas raivas, né? O torcedor fica meio chateado, fica meio bravo, mas a essência do futebol é a diversão, é a resenha, é aquela boa rivalidade. E é isso que a gente tem aqui no nosso programa. A gente sempre pede a sua participação. Ao longo da grande jogada, a gente vai passando pelas mensagens no nosso WhatsApp, que sempre fica aqui na tela, tá? O WhatsApp da TV Diário, 988999597. Você participa da grande jogada. Daqui a pouquinho você pode participar também do Comando 22 com o Gleudson Rosa. Esse é o zap da sua TV Diário. Aproveita e já deixa agendado aí no seu celular. 11h15, manda mensagem e a gente vai conversar bastante aqui com o Wilton Bezerra, que é o comentarista que joga com a verdade. Todo dia a gente tá aqui papeando. Seu Wilton, boa terça-feira. Como é que tá? Tudo certo? Bom dia, Antero. Bom dia, meus amigos. Pessoal da técnica, nossa reportagem. Olha, você falou há poucos instantes a respeito da alegria que o futebol produz. E gostaríamos que essa alegria fosse maior se os jogadores tivessem, na verdade, o prazer de jogar. O prazer de jogar. E a coisa não fosse feita, produzida, como um trabalho forçado. Eu estou falando isso a respeito desse agoniado calendário, esse excesso de jogos, sabe? Essa coisa exorbitante, que muitas vezes tira do futebol e do jogador o prazer de jogar. É competição em cima de competição. Como é que fica o Ceará nessa agonia? Diante do Palmeiras na quarta, o que é que é? Ele vai priorizar esse jogo? Ele vai colocar toda a sua fonte de energia a serviço desse jogo? Ainda acredita que é possível descontar um placar de 3-0? E aí, como é que fica a situação para o campeonato nacional, que eu continuo dizendo, é realmente a cereja do bolo? Aliás, o bom mesmo é o bolo, mais do que a cereja, né? Não sei porque é que as pessoas fazem esse tipo de troca. Mas vamos em frente, né? Em cima dessa situação agônica, com o Ceará no meio de semana, Fortaleza também, contra o Vasco da Gama. São os aperitivos para que a gente chegue ao final de semana, não é isso, Antero? É isso. O Wilton tocou num assunto e a gente já ia falar sobre isso aqui ao longo do programa, mas eu ia pedir aí ao Recheado, ao Matheus, se a gente puder inverter. O Wilton falou sobre o jogo do Ceará contra a equipe do Palmeiras e aí eu acabei pensando aqui, filosofando um pouquinho mais junto com o Wilton Bezerra, que falou sobre a questão do calendário apertado. E tem um outro ponto, Wilton, que sabe o que está me chamando a atenção? Que a questão da Covid, infelizmente, isso é muito preocupante, ela está muito normalizada. Inclusive no futebol, ela também está muito normalizada. Acabou de sair uma notícia, está lá no site do Diário do Nordeste, diariodonordeste.com.br/jogada. Para esse jogo que o Wilton se referiu, o Ceará jogou no sábado à noite, já entra em campo aí na quarta-feira à noite também. São 15 jogadores do Palmeiras desfalcando a equipe do Palmeiras por causa da Covid-19. Como é que é, Recheado? Ah, tá. Então são 15 jogadores da equipe do Palmeiras que estão contaminados com a Covid-19. 15 jogadores. E vai acontecer jogo normalmente tá aqui, ó. Na véspera de jogo contra o Ceará, Palmeiras chega a 15 jogadores infectados com Covid-19. Time paulista enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil. Tem aqui a relação. Olha a quantidade de gente, ó. Na verdade, essas aqui são as ausências, né? Por contusão, jogadores que estão com a sua seleção. O Everton, Jailson, Vinícius, todo mundo ausência. Luan, Gustavo Gomes, Kusevich, Empereu, Matias Vinha, Danilo, Felipe Melo, aqui está machucado, Pedro Acácio, Scarpa, Gabriel Menino, Quinones, o Marino Rinestrosa, Rony, Gabriel Silva, Veron e Wesley. 15 ausências. Dessas ausências aqui, acho que tem 3, mais ou menos, 3 que estão com a seleção ou machucado. E se normalizou muito. E o jogo acontece. O Wilton falou sobre calendário. Deixa eu voltar aqui com o WB.
E aí, Wilton, as coisas acontecem, rola do mesmo jeito, vai ter jogo. Se tiver 11 para entrar em campo, entra. A qualidade, como é que fica? Você falou sobre a questão do prazer do jogador. E tem um prazer nosso de assistir também. Então, vai acontecer o jogo de todo jeito, viu, Wilton? Pois é, rapaz. E esse é o fenômeno do futebol. É o prazer de jogar e o prazer de ver jogar. Isso aí você tem que explicar, porque a razão do futebol, a essência do futebol é isso. É você jogar, sentir prazer em tocar a bola e tal, disputar, e o prazer de ver jogar. Tem gente que não faz questão de jogar, mas realmente se realiza vendo um bom jogo de futebol. Porque o futebol é realmente a grande arte. Claro que eu estou brincando, mas me parece que esse Covid que atacou o Palmeiras é uma espécie de tributo pelos 3 gols que ele fez no Ceará, né? Pela maneira como ele castigou o time do Ceará. Claro que eu estou ironizando. Olha, Antero, nós vivemos tempos alucinantes. A grande verdade é essa. Tempos impressionantes. A indústria do futebol ela tem que continuar. A economia tem que girar. Como é que você vai fazer? Vai parar o futebol? Vai parar tudo? Quer dizer, não tem futebol? Já o torcedor não vai a campo, já significa um prejuízo. E você tem... É normalizar mesmo. É tornar, é naturalizar. Eu acho que a palavra mais adequada é essa. Naturalizar e lutando aí contra o vírus que já passou, dizem, de sua fase de letalidade, estaria numa fase mais amena. E os times vão, naturalmente, enfrentando isso, procurando curar seus jogadores, porque não há, sobretudo por parte da CBF, nenhuma boa vontade em adiar jogo de futebol, não. Ela acabou com isso. Vai para campo com o que tem. Teve jogo aí que improvisaram até o goleiro de atacante. Então, a situação realmente difícil, mas é como se a gente tivesse que enfrentar da maneira mais normal todo esse tipo de situação. Não há outro caminho. Quem for inteligente, achar que entende esse mundo, me diga o que é que se deve fazer. Parar com o futebol, parar a atividade e as consequências em função disso. Todas as providências no sentido de lockdown, de isolamento, de reclusão. Nada disso resolveu. Então, é aquela história, a vacina está já chegando, os cuidados normais e segue o forró. Não tem outra forma, não. Eu discordo um pouquinho da opinião do Wilton Bezerra. Aliás, a gente faz muito isso aqui no programa, né? Eu discordo dele e assim é que é bom mesmo aqui da grande jogada, porque é difícil você enfrentar, é difícil você naturalizar um negócio quando você não tem arma para enfrentar. É muito complicado você enfrentar esse negócio. E a questão que a gente pontuou aqui é realmente, de fato, com relação à qualidade do futebol. O grande prejuízo acontece muito para o futebol. Você não ter 15 jogadores, gente. Você não ter 15 jogadores para entrar em campo. Ah, Antero, porque tem convocados e tem jogadores machucados. Beleza, então são mais ou menos 10 jogadores. 10 jogadores do seu elenco você não pode contar porque eles estão contaminados, porque eles estão machucados. O Ceará teve aí a situação de 2 jogadores, o Fortaleza está aí com a situação de outros 2 jogadores. Essa normalização e naturalização da coisa que eu acho meio bem esquisito, bem estranho, porque a gente não tem arma para enfrentar e para normalizar a coisa, viu, Wilton? Você não sabe que tem gente, né, que dentro do espírito de pragmatismo diz que desgraça e mulher só prestam grandes, ó. Eu acho que é por aí, né? A primeira parte eu tô fora. Aliás, as 2 partes eu tô fora. Basta uma mesmo, tá bom? Basta uma, até porque a televisão tá ligada em casa. Então deixa só uma parte mesmo. Mas vamos ver como é que os times enfrentam aí, como é que os órgãos competentes, né, as pessoas responsáveis tocam isso aí. Agora há pouco saiu informação que tá rolando aqui no nosso rodapé, né? Porque hoje tem seleção brasileira e o Luis Soares não vai jogar. Jogador da seleção uruguaia, Luis Soares, também contaminado com a Covid-19, também vai ser ausência em jogo de eliminatória. Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. 11h23, o Botafogo ontem esteve em campo. Aliás, ontem nós fechamos a 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Botafogo com muita reclamação de arbitragem. Aí não tem nenhuma novidade, né? É outra coisa que está normalizando e pelo jeito a gente tem que se acostumar com essa normalização dos erros da arbitragem. Deu vitória do Bragantino. Roda pra gente os gols, por favor, Recheado. Vamos lá. O Matheus Babi fez 1-0 para a equipe do Botafogo. Esse menino é bom pelo alto, ó. Como ele sobe lá, testada perfeita. Tudo bem que sem marcação. Acho que é o Liger ali quem está na marcação, né? Nas costas do camisa 4 ele fez 1-0. Aí começa a reação do time do Bragantino, que empatou com o Ítalo
Belo drible, lindo lance, belo gol do Ítalo, hein? O drible de corpo que ele dá no primeiro, ó, engana todo mundo, ó. O primeiro, o segundo, belíssimo gol. E aí teve esse lance que a arbitragem marcou pênalti, em que o Claudinho cobrou e fez. Então, vitória do Bragantino, 2-1 sobre a equipe do Botafogo. Muita reclamação com a arbitragem, muita bronca por parte do Botafogo. Todo mundo tá com essa bronca aí. Agora vamos de Coritiba e Bahia. Ontem os visitantes se deram bem, né? Ótimo para o time do Bahia, que venceu o Coxa no Couto Pereira. Pode rodar os gols aí pra gente. Vamos lá. O Giovanni Augusto saiu na frente, fez 1-0. Pro time do Bragantino, pro time do Coritiba, desculpa. Coritiba saiu na frente, fez 1-0. Abra aqui essa janela aqui. Depois o Bahia vai lá e empata com Elber. As duas vitórias dos visitantes de virada. Elber 1-1 e depois o Zeca. A bola passa por todo mundo, né? Fez o gol da vitória. 2 para o Bahia, 1 para o time do Coritiba. Antero, seu Wilton Bezerra, mudou alguma coisa na classificação para Ceará e Fortaleza? Claramente ou diretamente não mudou. Ceará e Fortaleza continuam na mesma posição, na mesma colocação. No entanto, era que o Wilton, inclusive, já ontem no programa alertava, né? A zona do rebaixamento, ela vai encostando. A zona do rebaixamento, ela tá chegando. Bora ver a classificação. Coloca na tela aí pra gente. Valeu, recheado. Primeira página tá lá. O Atlético lidera, 38. O Inter, São Paulo, Flamengo, sem mexer. Palmeiras, Santos, Grêmio, Fluminense. Onde é que aparece o Bahia, hein? 28 pontos. Lembrando que 21 jogos realizados. O Sport é o 10º colocado, com 25 pontos em 21 jogos. Seguindo, vamos para a segunda página, aí onde aparece o Ceará e o Fortaleza. Eita, ficou um pouquinho mais lento. Ah, chegou. Tá aí, ó. Corinthians, o 11º, Fortaleza, o 12º. Então, em relação a... Inclusive, que a gente mostrava ontem, né? Fortaleza mantém a sua mesma posição, o time do Ceará também. O detalhe é, o Bragantino saiu da zona do rebaixamento, foi a 23 pontos e jogou para lá o Atlético Paranaense. Então, assim, do Atlético, que é o primeiro na zona do rebaixamento, para o Ceará e também para a equipe do Fortaleza, 2 pontinhos apenas, viu, Wilton? É bom a gente olhar sempre questão da quantidade de jogos, né? Fortaleza tem 20, o Ceará tem 20, outras equipes têm 21, mas o Vasco, por exemplo, tem 19. Então, aquela folga que a gente tinha de Ceará e Fortaleza na primeira página, de momento, ela acabou essa folga, 2 pontinhos só. É bom abrir o olho, né, seu WB? Olha, e tem que abrir mesmo. Eu chamei a atenção para esse detalhe, você se lembra perfeitamente. O time do Bragantino vai para 23, até o Vasco da Gama, que o Tom Barros conversando comigo, dizia: Wilton, meu time é ruim demais. E realmente não se acreditava que essa equipe conseguisse, digamos, uma reação razoável, né? Que ele andou apanhando mais do que o cão para ir para a missa, de maneira direta. E depois vem o próprio time do Corinthians, o time do Corinthians criticado por todos, um time cheio de fragilidade. De repente, o Corinthians já está na frente dos nossos. Não estamos mais entre os 10 mais. E o que é pior, estamos bem próximos daquela zona nefasta, né? Daquela vizinhança que incomoda. Há motivos para preocupação, sim. Principalmente se a gente olhar como é que as coisas estão andando. Esse sacrifício do time do Ceará, essa limitação que o time do Ceará tem em termos de qualidade, a chegada do Chamusca, o pedido de contratação, apesar de ter gostado do time, o Fortaleza que já caminhava até para falar numa pré-Libertadores. Vejam como as coisas mudaram, os estragos produzidos por 4 derrotas seguidas. E aí, infelizmente, tem que ligar o sinal amarelo e a gente fica assim meio cabreiro, viu? Porque a aproximação dessa zona é terrível. É como se a gente ficasse perto do lixo atômico. Ninguém quer se aproximar dele. Olho no lance, hein? E olho bem aberto aí nesse lance, porque realmente é difícil. Wilton, já eu falo mais com você. Aguenta aí, porque agora eu quero falar de saúde. Agora a gente vai falar do Hipermenos. Zoião, manda aí. Matar no peito. Chegou pra mim, rapaz. Chegou aqui, ó. Hipermenos 0800 270 1111. O que tem de gente que tá vivendo melhor porque colocou Hipermeno na vida, porque o Hipermeno é 100% natural. O Hipermeno, ele não vende em farmácia porque ele não é um remédio. Você só vai encontrar o Hipermeno ligando para esse número aqui no 0800. A ligação é gratuita.
A entrega também é gratuita. Antero pagamento super facilitado, a gente divide em suaves prestações. E o melhor de tudo, eu tenho falado aqui dessa questão técnica, mas o melhor de tudo é a saúde. É você viver melhor graças ao Hipermeno. Quer conhecer um pouquinho mais? Saiba mais do Hipermeno. O Glauco vai explicar pra gente. Fala aí, Glauco. Disposição, qualidade de vida, mais bem-estar e mais energia. Olha, cliente chegando. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Qual o nome da senhora? É Ieda. E tá quanto tempo tomando Hipermeno? Eu tomei 6 meses, parei, agora voltei a tomar. Muito bom. E o que a senhora sentia antes de tomar o Hipermeno? Desconforto nas pernas, dores por todo o canto, dormência, formigamento nas mãos, dor aqui. A minha família já estava me apelidando por Maria das Dores. Era dor demais. E depois que começou a tomar Hipermeno? Muito bom. A dor sumiu. Não sinto mais. Vocês que estão em casa, tome, que para mim não existe outro igual. Tá aprovado? Está aprovado, com certeza. Você que está em casa, faça como a dona Ieda. Ligue agora e peça o seu. 0800 270 1111. Lembrando que você não encontra em farmácias, apenas pelo nosso 0800. Mais saúde, mais disposição. Hipermeno! Esse Hipermeno é bom demais. A gente estava conversando agora há pouco sobre abrir o olho, né? Ficar atento com essa situação na tabela de classificação. E aí todo mundo lembra de que, precisa melhorar o time precisa melhorar mais, tal. Então precisa contratar? Será que é isso que o time do Ceará precisa? Será que é isso que a equipe do Fortaleza precisa? Lembrando que o prazo é até sexta-feira. A gente tem aqui no nosso telão, o Recheado vai colocar, de que Ceará e Fortaleza tentam reforçar elencos em reta final de inscrição na Série A. Com prazo de inscrição de novos atletas encerrado na sexta, diretorias de Ceará e Fortaleza tentam agilizar as negociações para acertar as contratações da sequência da Série A e a se encerrar em fevereiro de 2021. Então, a informação é, Ceará e Fortaleza vão em busca de contratações. E aí eu vou perguntar lá ao meu amigo Wilton Bezerra se de fato esse é um dos caminhos, se realmente o Ceará e Fortaleza precisam caminhar, precisam ir nesse caminho, Wilton, das contratações, se realmente precisa se reforçar, onde que precisa se reforçar. Ceará e Fortaleza afirmaram, a gente vai atrás de contratações. Na verdade, o Ceará é muito mais da oportunidade de mercado. O Chamusca tinha falado de que, a gente vai contratar um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Há realmente uma grande necessidade disso mesmo, Wilton? De tentar as contratações, de buscar novos jogadores, de reforçar esse elenco? Ou Ceará e Fortaleza conseguem caminhar com suas próprias pernas para a sequência do Campeonato Brasileiro? Perdi contato com o meu amigo Wilton Bezerra, né? Perdi contato com o WB daqui a pouquinho. Já já a gente volta com o Wilton, mas a gente faz até essa pergunta para você também, né? Onde que você acha que Ceará e Fortaleza precisam contratar? Agora sim, voltei o contato com o WB. Então, Wilton, eu estava te fazendo a pergunta da seguinte forma. Ceará e Fortaleza conseguem caminhar com suas próprias pernas ou há, de fato, a necessidade de ir ao mercado, de fazer contratação? E onde que se observa que o negócio está mais delicado para as nossas equipes? Olha, eu vou te contar, a escolha não é fácil. O torcedor imagina que é só ter o dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro e não tem a mercadoria. Isso acontece principalmente nesses momentos de inflação, deflação, essas ondas da economia. No Brasil acontece muitas vezes isso. Você tem o dinheiro, mas não tem a mercadoria. Você quer comprar mercadoria e não tem, não existe. Falta no mercado por uma razão ou outra. Jogador realmente de qualidade, ninguém tem a condição de chegar e ensinar o dirigente o caminho acertado. Ninguém tem. Descobriram, João Paulo, né, da Ponte? É João Paulo? João Paulo. João Paulo. Falaram nos gols que ele faz. Eu soube que ele não é bem o jogador de área, não é o centroavante, não é o goleador. Ele seria, talvez, o jogador que o Chamusca quer. Eu não sei se ele seria o 10, aquele 10 que todo mundo imagina ter, não é? E que Douglas, aquele do Grêmio, você se lembra, engordou demais, jogou Corinthians, jogou Grêmio, meia esquerda que era rápido, lançava, tocava, fazia gol. Aquele jogador, aquele tipo, acabou. A verdade é essa, acabou. E esse jogador, João Paulo, me parece que não é bem o goleador. Ele seria aquele jogador que vem de trás. Não tem sempre aquela pergunta? Você joga como? Não, eu sou atacante. Mas atacante na zona do agrião, na área, não. Eu faço uma meiuca, eu venho de trás. Então tá aí o time do Fortaleza, descobriu um jogador que acaba sendo assim, até surpresa. O time do Ceará, eu não sei exatamente onde eles vão buscar, porque o Ceará errou a mão pra caramba.
É aquilo que a gente diz sempre. Até parece que em alguns momentos não existe aquele rigor do tal do colegiado, porque os times, os nossos, principalmente, procuraram se modernizar e conseguiram em termos de armar estrutura. Tem profissional para tudo, para treinar, para contar história, para treinar foca, para até tudo. E me parece que erram algo. O Ceará errou para caramba. E aí, onde encontrar o jogador ideal? Não é tarefa fácil, viu, meu querido apresentador? O Wilton estava falando sobre o João Paulo e, de fato, o João Paulo, ele não é esse... A gente está vendo imagens aqui, né, do time do Ceará, e aí a gente fez essa pergunta, onde que o Ceará e o Fortaleza também precisam de reforços. O Fortaleza está se reforçando no meio campo. A gente está vendo imagens do João Paulo com a camisa da Ponte Preta. A Ponte, inclusive, o Fortaleza não anunciou oficialmente o João Paulo, mas a Ponte Preta já anunciou no seu site que o João Paulo não faz mais parte da equipe da Ponte Preta, então deve estar só acertando os últimos detalhes para o Fortaleza fazer esse anúncio oficial. Inclusive, está lá no Diário do Nordeste, ó. Ponte Preta confirma acerto de João Paulo com o Fortaleza até 2021. E ele não é mesmo esse centroavante, não é esse jogador de área, embora faça gols. Ele é o camisa 10, pode jogar pelos lados também, mas é mais um jogador de meio campo, um jogador que o Marcelo Chamusca disse também que já o conhece. Bom, o time do Ceará falou de que vai procurar aquela tal oportunidade de mercado. Tem muita gente reclamando com relação ao sistema defensivo do Ceará. Com razão, né? O time tomou 7 gols em uma semana, em 2 jogos, 6 gols só no primeiro tempo, no caso 3 contra a equipe do Palmeiras, 3 contra o Grêmio. É ver se tem a solução na casa, se você faz uma mudança, por exemplo, de goleiro, de zaga, alguma coisa do tipo, ou se você vai ao mercado para contratar jogadores para essas posições. A gente, claro, fica de olho, fica ligado. E a gente volta já com muito mais para falar de uma boa novidade do time do Ceará. Não é só notícia ruim, não. Tem coisa boa também para o time do Ceará. E o Wellington Paulista, que volta a ganhar fôlego. Será que ele pode pintar contra o Vasco na quinta-feira como titular no time do Fortaleza? A gente fala sobre isso já já. Quando o time está perdendo, né? Quando o time perde, tá, o torcedor fica na bronca, né? Tem toda a razão de ficar assim, mas tem boas notícias. Por exemplo, para o torcedor do Ceará, que teve 2 jogadores das categorias de base convocados para a seleção brasileira, e a gente vibra muito com essa notícia. Tá aqui, ó. Crias da base do Ceará, o Davi, que já vinha sendo convocado, né? E o João Vitor são convocados para a seleção brasileira sub-17. Atletas são chamados para a segunda fase de atividades visando o torneio sul-americano de 2021. O Davi foi para a primeira fase, chamado mais uma vez para a segunda fase, e agora o João Vitor também se junta. Boa sorte aos 2 garotos, aos meninos aí do time do Ceará, e muito bacana esse trabalho que quem comanda lá é o João Marcos, né? O João de Ferro trabalha nas categorias de base da equipe do Ceará. Quem também saiu da base alvinegra foi o lateral, o meio-campista, o Kelvin. E ele conversou com a imprensa ontem sobre a partida de amanhã contra a equipe do Palmeiras. Será que dá para o vovô reverter o resultado lá do jogo de ida em São Paulo? O Ceará entra em campo amanhã pela Copa do Brasil e a missão é complicada. Reverter os 3-0 do primeiro jogo contra o Palmeiras. Será que dá para acreditar? Eu acredito que é possível, acredito que é o pensamento de todos também que é possível, mas temos que escutar o que o Guto tem a dizer também, o que ele vai usar em campo, como que ele vai treinar a equipe. Em 2013, o vovô já chegou próximo de conseguir o feito. O adversário era o Asa. No primeiro jogo, derrota por 3-0. Na volta, o vovô devolveu o placar. Mas a eliminação veio nas penalidades máximas. Quem sabe agora não tenha um final diferente. Para o jogo de amanhã, Guto Ferreira terá de volta o Meia Vina, recuperado da Covid-19. Outra peça que Guto pode optar é o lateral Kelvin. Na partida contra o Grêmio, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional. É um gol muito importante para mim. Eu estava ansioso, né, para fazer meu primeiro gol como profissional. Imaginava 1000 formas de como poderia ser, mas graças a Deus aconteceu no último jogo. Obviamente não era o resultado que eu esperava, né? Eu procuro sempre ajudar a minha equipe, independente se é com gol, se é com assistência,
mas infelizmente o objetivo era que saímos vitoriosos da partida, mas estou feliz com o meu gol e vou sempre procurar fazer mais gols. Mas tira uma dúvida aí, Kelvin. Eu falei lateral, mas você jogou no meio. Qual é a posição mesmo? A minha posição de origem é volante, mas não tem uma posição assim que me agrada. Tem uma posição que a que o professor Guto me colocar, eu vou sempre tentar dar o meu máximo, sempre fazer o melhor para a equipe, procurar o melhor, ajudar meus companheiros sempre. E para dar certo amanhã, toda ajuda é bem-vinda. É preciso foco e concentração para, quem sabe, conseguir fazer história. É isso aí. E a gente vai da juventude para a experiência, né? No Fortaleza, o artilheiro do Fortaleza, do Tricolor no ano, o Wellington Paulista espera voltar a ganhar mais minutos com a chegada do Marcelo Chamusca. Do ano passado para cá, o Wellington Paulista em campo tem sido sinônimo de gol para o Fortaleza. Foram 15 em 2019 e nesse ano já são 11. E olha que faz tempo que ele não é titular. Alguém explica? Eu, particularmente, não sei realmente o motivo de ter ficado fora, mas agora eu espero que eu tenha mais um pouco de oportunidade para que eu consiga mostrar meu potencial e ajudar meus companheiros, que eu venho frisando sempre para todo mundo aqui no Fortaleza que eu prefiro ajudar meus companheiros e os gols vêm saindo naturalmente. Os gols vêm saindo naturalmente e o próximo que sair terá um gostinho especial. Será o 100º gol do WP9 em Brasileiros. Será que ele está ansioso? Na realidade, do ano passado para cá, começaram não as cobranças, né, mas todo mundo me ligando e falando que estava chegando a hora do 100º gol, né, no Campeonato Brasileiro. Eu acho isso uma marca excepcional, né? E que nem eu falei da outra vez que eu dei entrevista, que meu sonho em ser jogador de futebol eu consegui realizar e nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei fazer 100 gols assim, fazer tantos gols na minha carreira que nem eu fiz. Hein? E pode ter certeza que o torcedor tá ansioso por esse gol também. Afinal, pode significar uma vitória. E olha, o Tricolor tá precisando de uma vitória. Ainda mais nos próximos 2 jogos contra adversários diretos. E a gente precisa buscar esses 6 pontos. Não tem muita coisa que pensar. É almejar os 6 pontos, é almejar as 2 vitórias para que a gente consiga voltar para Fortaleza com esses 6 pontos na bagagem, para que a gente consiga dar um salto maior na tabela, almejar as coisas melhores e maiores que a gente tanto almeja, né? E será que nesses 2 jogos aí teremos WP9 em campo? Eu espero que sim, né? Ele espera e tem muito torcedor do Fortaleza também. Para eu passar a bola para o Wilton, deixa eu mandar um abraço aqui para o Eliel do Viriato, que está no Cedro, um grande abraço. Wilton Bezerro, o melhor comentarista do mundo. Um alô aí para o Genilson Costa e o Magrão, um abraço. E há de quem discordar, viu? O PH de Itaitinga também está com a gente. O João Paulo. Ele pediu para comentar aqui sobre o João Paulo. O Alan do Icaraí, a gente já falou sobre esse jogador que deve estar vindo da Ponte Preta. O Carlinhos da Cuica, no Rio de Janeiro. O Lenilton na Vila Manuel Sátiro também. O Joãozinho do Eusébio, um abraço. O Didi Freitas do Montese. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Wilton, a gente viu a reportagem. Pois não, diga lá, WB. Não, são 2 casos, né? Primeiro, eu gostaria de comentar a respeito desse menino do Ceará, esse que subiu, Kelvin. Eu acho o seguinte, só há uma forma de se lutar com certo equilíbrio contra essa disparidade econômica existente no Brasil. Em todos os setores, não é só no futebol, não. Formar os próprios jogadores. Essas notícias da subida dessa meninada, dessas convocações, essa notícia é boa, mas não é o suficiente. Será preciso, assim como o Fortaleza, produzir jovens valores em maior número. Eu fico realmente espantado com esse exemplo de São Paulo. O São Paulo, de tantas incertezas na vida, só teve a sua situação resolvida quando lançou mão de Rodrigo Nestor, de Brenner, sabe? Dessa garotada, esse Gabriel Sara, como esses meninos jogam. Os zagueiros, né? O Diego. Então, o Igor Gomes joga pra caramba. Então, o futebol do Nordeste, como eu sempre digo, ele tem essa dificuldade. Ele luta, não é com fartura, não, é com a falta. Então, é uma boa notícia. E o Kelvin está bem, está com moral.
já está ostentando um bigode aí que não é fácil, e vamos esperar que outros tomem o seu caminho. No caso do Wellington Paulista, eu e a torcida do Fortaleza, e o torcedor que foi a campo ou deixou de ir, não entendia certas barrações do Wellington Paulista por parte do Rogério Ceni. Ele tinha algumas engrenagens táticas na cabeça e depois punia o Wellington Paulista. E essa de botar faltando 6 minutos, 7 minutos, 5 minutos, achei uma coisa desgastante. O Wellington sabe o caminho do gol. Sempre houve espaço para ele no ataque do Fortaleza. Não entendi, mas é aquela história. O Ceni tinha suas ideias táticas e muitas vezes sacrificava por uma questão ou outra, pequenos detalhes. Ele era muito rigoroso nesse ponto. E ele parece que não tinha duas ideias na cabeça em alguns momentos. Então vamos esperar, é aquilo que eu digo. Quando você muda de chefe, você aceita por acreditar que vai melhorar. Isso é um pensamento até de Maquiavel, que não deu apenas péssimos conselhos. Boa, valeu, Wilton. Aí deu pra gente falar sobre esses dois jogadores, né? A gente foi da Juventude e fomos até a experiência também. Kelvin de um lado, o Wellington Paulista pro outro. Eu tava na rádio ontem conversando sobre o Kelvin, viu, Wilton? E aí um torcedor falou assim, eu falei, pô, nem só são más notícias, por exemplo, o Ceará perdeu, tomou muitos gols, tá? Mas aí pintou o Kelvin. E aí o cara falou, pô, Antero, mas a gente não pode colocar uma responsabilidade toda em cima do Kelvin. A alegria do Ceará não pode ser só o surgimento de um garoto. E de fato nem é para se colocar a responsabilidade em cima dele, não. É só um atleta que vem da sua categoria de base, de um trabalho que você vem fazendo já há algum tempo, e que ele vira opção. Se, por um lado, os medalhões, eu vou colocar esse nome assim, ou os marmanjos que estão sendo contratados, foram contratados, não estão rendendo, eu louvo demais quando você tem um Kelvin, como você já teve Felipe Jonathan, como você já teve o Arthur, como você está tendo aí, que não foi um jogador muito badalado, estava até em lista de dispensas também, o Fernando Sobral, o próprio Gabriel Lacerda, que é um garoto. Então, eu louvo bastante quando a gente tem esse tipo de jogador, viu, Wilton? É verdade. O torcedor, ele não entende bem como a gente coloca as coisas. Ninguém está falando que o garoto é a salvação da lavoura, não. Está se colocando em cima dos seus ombros toda a responsabilidade do time do Ceará. Mas é uma pista, né? Para que as coisas sejam feitas assim. Você falou o Lacerda, o Kelvin. Eu sei que é trabalhoso, né? Preparar emocionalmente o jogador, mas já é algum sinal. Difícil é você investir, apesar de todo esse rigor que anunciam, em jogadores como o Rodrigão, que até agora não disse a que veio, outros que estão jogando que não dão conta do recado, tem o Rick como opção, tem a instabilidade de um Leandro, tem uma fase ruim que não acaba de Wesley, que custou uma grana, tem uma contratação de Rogério que até hoje ninguém entendeu por quê. Se você olhar, quando eu falei nas cadeiras que precisavam ter outros ocupantes, eu tinha uma lista de pelo menos 5. 5 eu acho que é erro demais em contratação. Tem um bocado de coisa equivocada nessa questão. Anunciam, vale tanto rigor, tem jogador para resolver, tem jogador para vender, tem jogador para amadurecer, tem isso e aquilo. E aí você vê uma série de pecados tremendos na hora de escolher. Então, o melhor seria, e o melhor será, quando os jogadores forjados na base aparecerem, frutificarem. Aí sim, eu acredito que nós vamos se livrar um pouco dessa disparidade econômica. O Wilton falou sobre o Rogério, e aí eu vim buscar aqui porque saiu uma notícia há uma horinha, viu, Wilton, com relação ao Rogério. É de que o Sport acertou a contratação do atacante Dalberto. Antero, onde é que entra o Rogério na história aí? É que o Rogério foi cedido ao Juventude. Dalberto sai do Juventude e vai para o Sport, e o Rogério, que começou a temporada no time do Ceará, já tinha passado pelo Bahia, foi para o Sport, do Sport está indo lá para disputar a Série B com a equipe do Juventude. Aliás, o Juventude está na Série C, né? Ou é Série B? Ih, rapaz, agora me pegou. Pois é. É. E o Rogério está indo para lá, para o time... Série B, né? Tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Então foi feita essa troca aí, o Rogério já tá indo para outro time. E sobre o Wellington Paulista, eu tô com o WB, viu? Não sei se é porque eu sou narrador também, narrador adora ficar gritando o gol. O Wellington chama gol, acho que ele tem uma vaga nesse time do Fortaleza. Vamos ver só como é que vai ficar a questão com o Beckson, né? Que o Beckson parece ser também uma boa escolha do Marcelo Chamusca, que já trabalhou com esse jogador e vem fazendo os gols nos últimos jogos. Uma pausa rápida, tá 11h53. Ainda tem tempo aqui da grande jogada. Fica aí que a gente volta já.
faltando só para a gente se despedir mesmo, dar uma boa tarde para o Wilton Bezerra e dizer que amanhã estaremos juntos mais uma vez na expectativa. Ah, Wilton, não perca, hoje tem Brasil, viu? Pois é, rapaz, tem essa questão do Brasil. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Não é que se tenha raiva da seleção, mas ela, nesse momento, ela prejudica os clubes com sua convocação. E tem uma coisa que eu considero imoral, sabe? A Confederação Brasileira de Futebol não paga salário de jogador que vai para a seleção, não. Ele continua ganhando do clube. Impressionante como os cartolas aceitam esse tipo de coisa. De resto, é esperar que o Ceará, em duas frentes, né, pelo menos incomode muito o time do Palmeiras. É futebol, então não vamos jogar a toalha sem mais nem menos. Você concorda, Antero? Papai, concordo e sem corda também, viu? Wilton, obrigado. Amanhã tamo junto. Um abraço, seu Wilton. Tá bom, um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Amanhã, depois da turminha diário, junto com o Wilton Bezerra, junto com a turma do esporte, a gente tá aqui sobre seleção brasileira. Hoje tem transmissão da Verdinha, tá? Onde é que eu vou assistir o jogo? Onde é que vai... Na Verdinha. Na Verdinha você ouve, na Verdinha você fica no clima do jogo. E é bom jogo, tá? É Uruguai contra a seleção brasileira. A transmissão a partir das 8 horas da noite. As letrinhas vão já subir, anunciando que está terminando a nossa grande jogada. E amanhã, depois da turminha diária, às 11h15 da manhã, a gente está de volta para trazer expectativa, como é que vai jogar o time do Ceará, o Palmeiras que vem cheio dos desfalques. As últimas informações também do time do Fortaleza, que terá 3 jogos importantíssimos. Vasco na quinta-feira, Botafogo no domingo e o Goiás na próxima quinta-feira. Todas as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Tá na hora de eu ir embora, né? Então, pessoal, tchau. Amanhã a gente volta a partir das 11h15 com a sua grande jogada. Tchau, tchau. Até